E aí, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Daqui a pouco começamos. E aí, Daniel, tudo jóia contigo, cara? Comigo tudo jóia também. Eu só tô meio rouco já que eu tô dando aula desde as 7:30 da manhã hoje, então eu tô bem rouco. Eu tô falando, voltaram alguns os comercial, tá ligado? Então eu tô bem rouco mesmo. A semana tá bem puxada, mas não há problemas. De resto, tudo tranquilo. Aí tem que tomar um shima com gengibre pra dar uma melhorzinha aqui na voz, né? Mas tá difícil. Depois eu vou ficar. Vocês é a última aula que eu tenho que dar no dia, então eu vou ficar até amanhã cedo sem trocar uma palavra com ninguém. De preferência, pra dar uma melhorada aqui nessa voz. Mas não tem problema, não tá machucando nem nada, tá só meio rouca mesmo. E o resto da galera aí, todos me ouvem? Tudo tranquilo? Só para, como é a primeira vez, daqui a pouco eu faço as apresentações, né, e tudo mais, mas como é a primeira aula que eu vou dar para vocês, vocês têm quantos alunos mais ou menos que sempre aparecem aí? Você sabe me dizer? Acho que tá na média de uns 12 ou 13, sabe? 12? Porque saiu uma galera, né, que passou no SISU e tal. Sim, Então sim. tá por aí, 12, 13. Tá, tá, beleza então. Então, só vou aguardar mais uns minutinhos aí, eu mandei o link um pouco antes, né? Tá, beleza, uns 13. Tá, então vamos aguardar mais um pouquinho também. Às vezes a chuva dá uma atrapalhada aí na galera, né? Mas daqui a pouco a gente já começa. Então, também o Meet está demorando um pouco para deixar as pessoas entrar. Não sei o porquê, mas daqui a pouco a gente começa. Então, daqui uns 5 minutinhos.
Bom, gente, então vamos lá. A nossa reunião já está sendo gravada e eu acho que uma pessoa eu já conheço aqui, talvez duas. Eu não sei, não lembro se o Daniel veio numa aula minha de revisão antes do Enem, que eu dei uma aulinha só no Educamed esse ano. E teve o João Vitor. O João Vitor, eu lembro que estava na aula que eu enchi o saco do João Vitor para ficar respondendo os negócios. É que a gente teve uma aula de isomeria, e aí eu enchi o saco. Então, esses dois já me conhecem. Então, o João Vitor já tem ranço de mim, inclusive, mas o Daniel, para mim, não me é estranho também, meu. Mas não sei se é daqui que eu te conheço, ou se é de algum lugar. Mas enfim, tá? Então, gente, seguinte, para quem não me conhece ainda, e também eu dei uma aulinha lá no início, né, de revisão, de outro rolê, mas no início, bem no início, foi no dia que o Inter perdeu o Brasileiro, era 20 e poucos de fevereiro, eu dei uma aulinha aqui também, eu não sei se todo mundo tava, eu acho que é daí que eu te conheço então, Daniel. Então foi naquele dia eu dei uma aulinha aqui também. Mas enfim, gente, para quem não me conhece, tá? Eu sou o professor Guilherme, eu atuo como professor agora já vai fazer 4, 5 anos, eu acho, como professor. Já comecei no ramo do pré-vestibular, mas no pré-vestibular privado, dou aula em colégio também, então minhas fontes de renda, digamos assim, é ser professor de pré-vestibular privado e de colégio, né? Então dou aula para ensino médio do colégio, então tenho alguma experiênciazinha já em pré-vestibular, já dei aula em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, viajava um monte para dar aula, e agora eu comecei a me fixar de vez aqui em Porto Alegre mesmo, tá? Eu entrei no Educa esse ano, basicamente, foi no início do ano, porque eu acho que faltava na minha vida uma coisa de trabalho voluntário, assim, e é uma coisa que eu acredito muito, principalmente em termos de educação. Eu acho que as nossas formações de professores, elas têm algum viés que deve ser social também. E é por isso que eu tô aqui. E sim, Maria, eu sou filho da URGS. Na verdade, eu ainda estou me formando agora, daqui a 2 semestres, não, no próximo semestre eu já me formo em licenciatura em Química, e eu acho que é uma dívida que eu tenho com a sociedade em retribuir tudo que a sociedade me providenciou. Por quê? Porque eu estudei escola pública a minha vida inteira, eu sou do interior, mas estudei escola pública lá. Eu estudei em universidade pública a vida inteira e eu nunca paguei um centavo para estudar. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer por tudo isso dar o meu ganha-pão hoje é eu retribuir, né? Então, uma das formas que eu acho de retribuir toda essa questão social que a URGS me ensinou e que a escola pública me ensinou, uma das formas é estar aqui ajudando vocês, né? Então, eu sou um cara que acredita muito em educação popular, embora eu nunca tenha participado efetivamente de educação popular, apenas de projetos, né? Nunca fui membro permanente de um pré-vestibular, por exemplo. Às vezes eu vinha, dava uma aula, dava outra aula e tudo mais, mas esse ano eu decidi, fechei minha agenda ali, pelo menos um horáriozinho, eu vou trabalhar como um trabalho social, um trabalho que eu acredito de verdade, que é, que é no viés da educação. Né? Então, eu já fiz um monte de projetos de extensão na URGS, já tentei, já fiz química na praça, já fiz escola de bruxaria, já fiz um monte de coisa, e aí, nesses últimos anos, eu estava meio assim, estava muito focado no trabalho e tudo mais, e aí, esse ano eu consegui ter esse tempinho, tá? Então, só para vocês me conhecer um pouco e para vocês entenderem também que vocês podem contar comigo, tá? Vocês podem contar comigo tanto em química, física eu já não dou mais aula, eu comecei dando aula de física também, de reforço e tal, mas se vocês tiverem qualquer dúvida em ciências da natureza, vocês podem me chamar ali, vocês agora têm meu WhatsApp ali do grupo, tá? Então eu faço questão de ajudar vocês. Se vocês quiserem lista de exercício extra, vocês podem me chamar também. Se vocês quiserem alguma ajuda ali em questão da URGS, propriamente dito, vocês podem me chamar que o que tiver ao meu alcance eu posso fazer. Infelizmente, o meu horário foi designado para quarta, né? Então a gente vai ter apenas um encontro por semana e não vai ser sempre eu também, tá? Eu vou dividir essa quarta-feira com a Carol, né? Com a Carol, eu acredito que vocês já tiveram uma aula de tabela periódica com ela, né? E ela é uma guria também que está se formando agora, uma excelente professora.
E aí eu e ela vamos dividir a parte da química orgânica, que é a química baseada no carbono, é a química que mais aparece no Enem, é a química que mais vai aparecer nos vestibulares, tá? Então essa química orgânica ela vai ser muito importante para a gente a partir de hoje. Então essa primeira aula foi bem introdutória, vai ser, melhor dizendo, bem introdutória, tá? Não é para ninguém se assustar, é mais para uma contextualização do que é essa química orgânica, onde ela vai ser aplicada, como é que a gente vai estudar ela, por que ela é tão diferente das outras químicas que vocês estão estudando com o Leonardo e com a Natália, né? Então, assim, só para quem entrou agora, então, tá? O meu nome é Guilherme e eu vou estar com vocês aqui nas quartas-feiras, entre as 6h30 e as 7h10, e a gente vai estudar a química orgânica. Fechado? Eu sempre vou fazer as aulas pelo Meet porque eu acredito que é a melhor plataforma. Eu acho melhor do que o MConf, por exemplo, tá? Mas se vocês, por acaso, tiverem uma preferência pelo MConf ou por algum outro aplicativo, vocês me mandam, tá? Que eu sou bem aberto para essas coisas, mas eu acho que de software livre, assim, como a gente tem acesso da URGS ali, o Meet pode gravar as reuniões, eu acho que o Meet é que nem o Dani falou ali, bem mais leve, né? Então é mais fácil, em qualquer celular ele roda, não precisa ter navegador, pode ser um aplicativo, né? No próprio, quando for no navegador, ele fica mais leve, então eu acho que fica mais dinâmico, tá? Essa questão do Meet aqui, tá? Então, se vocês quiserem outro aplicativo também, é só vocês abrir aqui, vocês abrem para mim aí que a gente pode se adaptar também, não tem problema nenhum, tá? Mas, enfim, eu gosto de dar essa aula pelo Meet aqui. Certo, gente? Bom, então, assim, a química, basicamente, ela funciona de 3 maneiras diferentes. Nós temos a química inorgânica, que é a parte que vocês estão vendo aí com o Léo e com a Nath, que é a parte lá de modelos atômicos, é a parte de ligações químicas, vai ser a parte lá que vai estudar as funções inorgânicas, né? E também um pouquinho dos cálculos químicos. A segunda parte, ela é a físico-química. A físico-química é um estudo mais quantitativo da química, é um estudo que vai nos demonstrar questões de energia, vai nos demonstrar questões de o quanto de sal de cozinha eu consigo colocar em 1 litro de água, por exemplo. Né? Então, vai ser uma coisa bem quantitativa, vai ser a parte de mais cálculos. A química orgânica, ela é a queridinha da galera, geralmente. É a química mais tranquila de se entender, é a química que a gente tem uma maior afinidade. Principalmente quem é de humanas, né? Quem é de humanas, eles geralmente a galera de humanas, ela gosta mais da química orgânica, porque muita gente acha que a química orgânica é até uma decoreba, e realmente tem uma parte que é uma decoreba de fato, tá? Mas ela não vai ser algo assim tão decoreba, ela tem uma lógica por trás, tá? Mas a gente pode interpretar ela como uma decoreba. Então aí quem é de humanas, quem tem mais facilidade em decorar, às vezes prefere essa química orgânica, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, todas as quartas-feiras, né? Então, resumindo, nós teremos 2 frentes. Uma frente que era antes da revisão da URGS se tornou a química orgânica agora. Nós fizemos todo um planejamento, eu junto com o Diogo, que o Diogo é o coordenador da química do Educamed, né? Então, eu e ele sentamos, fizemos um planejamento. A Carol depois complementou um pouco esse planejamento, e aí a gente vai acabar seguindo esse planejamento da química orgânica na quarta-feira, e a inorgânica e a físico-química, como tem 2 períodos, se coloca para terça-feira, que vocês vão continuar normal, o que vocês estão vendo ali com o Léo e com a Natália. Ok, gente? Então, sempre quarta-feira, química orgânica. Sugestões, tá? Tentem pegar um caderninho separado ali, que vai ser uma química um pouco diferente. Não dá sequência àquela química que vocês estão vendo na terça-feira. Vai ser outra história, tá? A gente vai seguir parâmetros diferentes. Então, pega uma matéria separada num caderno, ou pega até outro caderno, enfim, tá? Tenta só separar essas 2 químicas. Não que elas não tenham nada a ver, elas têm tudo a ver, mas só para um segmento melhor do conteúdo, para vocês não se confundir. Não pensem que a química, as aulas da quarta-feira vão ter a ver com as aulas da terça-feira. Não vai ter, são conteúdos diferentes, apesar de ser a mesma matéria. Certo? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, assim, que venha ter ficado nessa questão da divisão, questão de cronograma, alguma coisa, de o que vai ter na terça, o que vai ter na quarta? Alguém tem alguma dúvida? Ou podemos começar a nossa aula de fato? Tudo tranquilo? Tá, beleza.
Então, vamos embora. Gente, eu preparei uns slides aqui e só para vocês terem noção de como vai funcionar as aulas, né? Como eu dou aula em outras instituições e tudo mais, eu acabei fazendo algumas aquisições e uma das aquisições foi essa canetinha aqui junto com uma mesa, tá? Então, é tipo, as minhas aulas vão ser tipo um quadro branco, que eu vou escrevendo e vou complementando. Obviamente, eu vou deixar os slides ali disponíveis para vocês, mas aí eu vou complementando, vou escrevendo e tudo mais. Mas aí, se vocês não entenderem minha letra, porque às vezes é ruim de escrever aqui, tá? Então, vocês podem me parar, podem parar a aula, podem jogar no chat, podem falar aqui de alguma maneira que eu dou uma ajuda para vocês, tá? Então, só deixa eu costumava faltar aula de caligrafia no ensino fundamental, né? Correr rua, e aí acabei ficando sem caligrafia, tá? Então, talvez, às vezes, é uma reclamação meio recorrente, assim, então vocês podem ficar bem à vontade para perguntar as coisas, tá? Opa, cara, eu quase saí da chamada, meu Deus. Era para apresentar agora. Deixa eu apresentar aqui minha telinha de apresentação de slides. Bom, gente, uma perguntinha. Nas aulas de terça, vocês já viram ligações covalentes ou não? O que vocês me dizem? Já viram? Bom, então isso vai fazer a nossa vida. Vocês estão vendo a tela aqui? Oi. Não, só essa aula de ligações covalentes eu acabei faltando e lá não foi postado, então se tu puder, tá só uma... Ah, sim. Tá, não, eu vou fazer uma revisão de qualquer forma, tá? Só seria essa introdução aí só para ver se vocês já sabem mais ou menos o que tá rolando, o que não tá rolando. Então eu vou fazer uma revisão de qualquer forma, mas só para tirar uma febre ali que vocês já viram, mas quem não viu não tem problema nenhum, tá? Então assim, nós temos basicamente 3 ligações químicas que vão reger a nossa vida. Nós temos as ligações iônicas, que elas são principalmente feitas entre metais, que lembra lá da tabela periódica, são os caras mais da esquerda da tabela, e ametais, que são os caras da direita. Então, quando eu junto um metal e um ametal, eu vou ter uma ligação iônica, né? E tem a ver com íons essa ligação. A ligação metálica tem a ver com metais, né? Então, esses metais aí, eles vão reger a ligação metálica. E a ligação covalente, ela tem a ver com ametais. Tá? Então, só lembrando, quando a gente olha para uma tabela periódica, que nem é uma que tem aqui, ó, nesse cantinho da tela, os ametais, eles vão ser todos esses carinhas aqui, ó, a partir do carbono. Ok? Então, esses carinhas aqui da direita, a partir do carbono para a direita, eles todos vão ser ametais. E eles que vão fazer as ligações covalentes. Obviamente, tá, gente? Os gases nobres, eles vão ser muito estáveis, então eles não vão fazer ligações covalentes. Então, na verdade, quem vai fazer ligação covalente vai ser o carbono, vai ser o nitrogênio, vai ser o oxigênio, vai ser o flúor, vai ser o fósforo, vai ser o enxofre, o cloro, o selênio, o bromo, o iodo, o astato, o tecnécio aqui, o tecnécio não, o T, que eu não lembro o nome desse elemento químico aqui, e também o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio junto com esses caras aqui, eles vão fazer as ligações covalentes. Então, dois cenários para as ligações covalentes. Primeiro, ametal mais ametal. E o segundo, hidrogênio mais ametal. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver a ligação entre carbono e oxigênio, o CO2, a ligação vai ser o seguinte, tá? Isso aqui vocês vão ver lá em geometrias moleculares e tal, se não viram ainda, né? Essas ligações aqui entre o carbono e o oxigênio, elas são ditas ligações covalentes, tá? Porque elas são feitas entre dois ametais, ó, o carbono tá aqui e o oxigênio tá aqui. Se eu tiver, por exemplo, o HCN, ele vai ter lá a ligação entre carbono e hidrogênio, né? E aqui, ligação entre nitrogênio. Então, olha só, eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio se ligando, e ambos desses são ametais e têm hidrogênio, né? Então, são esses dois casos aqui que a gente vai ter. Então, lembra, ligação covalente sempre vai ser entre dois ametais ou entre um hidrogênio mais o ametal. Entendido até aqui?
a ocorrência dessas ligações? Boa? Sim. Tá. Ok. Se alguém não entendeu, só pergunta no chat ali, ou abre o microfone, fiquem à vontade, tá? Então, lembre que os ametais estão bem aqui na direita, sempre vão ser esses caras que vão fazer essas ligações covalentes. Quais são as características dessas ligações covalentes? Elas vão apresentar principalmente baixos pontos de fusão e ebulição. Isso quer dizer que elas vão ser, a maioria, gasosas na temperatura ambiente, tá? Então, baixo ponto de fusão e ebulição tem a ver com ser gasoso. Então, a maioria desses caras aqui são gasosos, tá? Isso que quer dizer esses baixos pontos de fusão e ebulição, ok? Então, eles são gasosos. E essa ligação covalente, ela ocorre por um compartilhamento de elétrons, né? Enquanto a ligação iônica vai ser uma doação e recebimento de elétrons, a ligação covalente, ela ocorre como um compartilhamento de elétrons. E como não tem nenhuma doação e tudo mais, essa ligação covalente, ela não vai ser tão forte assim quanto a ligação iônica, por exemplo. Tá? Então, a ligação covalente ela vai ser um pouquinho mais fraca que a ligação iônica. É isso que quer dizer esse compartilhamento de elétrons. Então, uma ligação relativamente fraca. Ok? Bom, como é que a gente vai fazer esse compartilhamento de elétrons, né? Lembra lá que a gente vai ter na tabela periódica as famílias e os períodos, e as famílias, principalmente, elas vão determinar quantos elétrons tem na última camada. Então, sei lá, a família 1 vai ter um elétron na última camada, a família 2 vai ter 2 elétrons na última camada, a família 13, que é a família do boro, vai ter 3 elétrons na última camada, a família 14 vai ter 4 elétrons na última camada, a família 15, 5 elétrons na última camada, e assim por diante, vai até a família 18, que vai ter 8 elétrons na última camada. Bom, aqui, ó, se eu tiver uma molécula de cloro, tá? Essa molécula aqui vai ser Cl2. Vamos achar o cloro na tabela periódica. Ele está aqui, ó. Ele está lá na família dos halogênios, da família 17. E aí, esse cloro que está na família 17, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Então, te liga só. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Aqui, no lado azul, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Como existe uma regra, que ela não vale para todos os casos, mas para aqui, nessa revisãozinha rápida, ela vale, que é a regra do octeto, que todos os átomos precisam ter 8 elétrons na última camada. Esses cloros aqui, eles vão acabar compartilhando esse último elétron aqui, que está sobrando. Então, esse elétronzinho vermelho aqui vai ser compartilhado com esse elétronzinho azul aqui. Então, aqui eu vou ter um compartilhamento de elétrons. Para quê? Para tanto o cloro, que tem os elétrons vermelhos, quanto o cloro, que tem o elétron azul, os dois fiquem estáveis, os dois tenham 8 elétrons ao total. Então, se a gente vai contar aqui todos os elétrons do cloro vermelho, agora eu vou ter esse elétronzinho aqui junto. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Se eu pegar o do azul, agora eu tenho esse vermelho junto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Atingir a regra do octeto, atingir a estabilidade eletrônica, que é a configuração dos gases nobres, na verdade, portanto, esse átomo ficou estável. Então, a ligação covalente vai acontecer sempre entre 2 ametais, ou entre hidrogênio e ametal, ou entre 3 ametais. Sempre vai ser esses caras mais à direita da tabela periódica, junto com o hidrogênio, e sempre vai ser através do compartilhamento de elétron, para alguns átomos, não todos, atingirem a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Todo mundo precisa ter 8 elétrons na última camada. Certo? Até aqui tudo tranquilo? Tudo relembrado? Sim. Então tá. Bom, se tá tudo relembrado, agora a próxima informação é a informação mais importante da aula de hoje. As ligações covalentes formam estruturas moleculares. Então, sempre que vocês ouvirem falar
em moléculas, sempre, nós estamos falando em ligações covalentes, tá? Então, quando vocês ouvem falar em moléculas, coloca isso no cantinho aí do caderno, no cantinho de alguma anotação que vocês têm aí. Então, as moléculas sempre vão ter a ver com ligações covalentes, tá? Não existe molécula de ligação iônica, não existe molécula de ligação metálica. Essas vão formar cristais, mas moléculas é só ligações covalentes. E é isso que a gente vai estudar na química orgânica. Nós vamos estudar na química orgânica as moléculas feitas principalmente de carbono, tá? Então, né, a gente vai estudar um pouquinho essa história da química orgânica e como ela vai funcionar na nossa vida, o que vai acontecer dela na nossa vida e tudo mais. Certito? Então, sempre lembra que ligações covalentes formam moléculas. Sempre. Bom, sabendo disso, nós já sabemos que ligações covalentes vão ser a metais, nós já sabemos que ligação covalente é um compartilhamento de elétrons, nós já sabemos que existe a regra do octeto, que todos os elétrons precisam ter 8 elétrons, tá? Gregory quer falar alguma coisa ou só errou aí a digitação? Pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? E aí nós já sabemos que essas estruturas, elas sempre formam moléculas, que são ligação covalente, tá bom? Vou ignorar. E aí, essas ligações covalentes vão reger a nossa química orgânica, que a gente vai ver daqui a pouco que a química orgânica é a química do carbono. Então, tudo que existe na nossa vida vai ser química orgânica, tá, gente? A erva mate, que aqui já tá no meu mate lavado, já tá é feita de carbono. A minha camisa aqui é feita de carbono, meu fone de ouvido é feito de carbono, meu olho é feito de carbono, meu cabelo é feito de carbono, minha pele é feita de carbono, essa câmera aqui que vocês estão vendo é feita de carbono, esse computador que eu estou dando aula é feito de carbono, tá? Essa caneta aqui é feita de carbono, um lápis é feito de carbono, tudo é feito de carbono. Por quê? Porque o carbono é um dos elementos mais abundantes do universo, não só do universo, da Terra. Só para vocês terem uma noção, deixa eu colocar aqui, deixa eu parar essa apresentação e deixa eu pegar uma tabela periódica interativa. Eu não sei se vocês já viram uma tabela periódica interativa na vida de vocês. Voltei? Eu tinha saído do Meet aqui, eu só queria ver aqui a tabela periódica interativa. Deixa eu ver se é esta aqui que eu quero. Agora voltou, né? É que o Meet é quando a gente abre outra janela do computador, ele fica meio estranho. Tá, mas aqui, ó, deixa eu compartilhar minha tela. Agora vocês devem estar me vendo aí, né? Agora aqui, ó. Agora sim, agora tá compartilhando a telinha. Bom, isso daqui é uma tabela periódica interativa, tá? E aqui a gente vai ter um monte de coisas. Olha só, então a gente pode clicar nos elementos, é esse site aqui, ó, ptable.com, tá? Então, nesse ptable.com aqui, vocês têm, por exemplo, o hidrogênio. Olha só, a abundância no universo dele é 75% aqui. Então, quer dizer que o universo é muito composto de hidrogênio, mas a crosta terrestre é feita de 0,15% de hidrogênio, por exemplo. Olha o carbono aqui, ó. O carbono, a crosta terrestre é feita de 0,18%, mas um ser humano é 23% de carbono. Olha que loucura. Vamos ver o ser humano de hidrogênio. Ó, a abundância do ser humano é 10%. Tá? Então, esses elementos, eles são alguns abundantes. Se a gente for ver aqui, ó, quanto mais vermelho, mais abundância tem no nosso organismo.
Tá? Então, ó, o hidrogênio ele é bem abundante, ele é 10% abundante, o carbono é bem abundante, ele é 23% de todo o nosso corpo, e o oxigênio é 61% do nosso corpo, por exemplo. Né? Se vocês já viram em biologia lá os elementos principais da vida, que são os CHOMPs, né? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, CHOMPs, né? Esses carinhas aí, eles vão ser os elementos principais da vida, são aqueles elementos que vão estar mais abundantes no nosso organismo. E o carbono, junto com o oxigênio, vai ser os mais abundantes de todos dentro do corpo humano. E é por isso que ele é dito o elemento da vida. Esse carbono sempre vai ser o elemento da vida junto com o oxigênio, tá? Que vai estar ali 61% do nosso corpo humano. Beleza? Então, se vocês quiserem brincar com essa tabela periódica, aí é só digitar no site aí, ptable.com, e aí vocês conseguem ver um monte de coisa aqui, ó, de todos os elementos que vocês conseguem ver. A abundância do ser humano, a abundância do universo, por exemplo, tudo mais. Certo? Então, a química orgânica... Professor. Oi. Poderia mandar o link do site no grupo do WhatsApp? Mando sim, mando agora. Vitor, pode falar da dúvida que é mais curiosidade. Não, tipo, tem o elemento criptônio, né? A minha dúvida sempre foi se nomearam esse nome por causa do Superman, ou se não tem nada a ver. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que o Superman foi nomeado por causa do Kryptônio, né? Mas é que, na verdade, o Superman era o Kryptonita, né? Ele não podia fazer a Kryptonita, que era uma pedra lá que ele não podia, que ele era vulnerável. O Kryptônio é um gás, né? É, exatamente, é um gás nobre, inclusive. É usado para quê, na real? Cara, ele não tem tantas aplicações. Se a gente pegar aqui nessa tabela periódica interativa, deixa eu voltar aqui. Ó, Kryptônio. Aí eu parei de compartilhar aqui. Eu tava vendo, é usado em lâmpada, não? Eu talvez esteja confundindo, mas... tem lâmpadas... tem algumas lâmpadas. Ó, ele dá câncer, não sei se dá câncer, na verdade. Bom, vocês estão vendo minha tela aqui? De novo? Acho que sim, né? Agora sim. Ó, dentro da tabela periódica interativa, a gente pode ver aí alguns compostos que são feitos desses caras aqui. Né? Então, por exemplo, sei lá, criptônio. Vamos ver o que vai aparecer. Então, não vai aparecer nada, só vai aparecer de prata aqui. Tá, vamos nas propriedades, então. Criptônio, vamos ver o que acontece aqui, o que ele vai ter. Olha, foi descoberto em 1898, vamos ver o que vai aparecer se a gente jogar o criptônio no Google. Vocês vão poder ver, ó. O criptônio é um gás, né, que é usado em luzes, por exemplo. Eu não sei se é real. Não sei, ele é um gás nobre, assim, mas é que é muito difícil da gente ter alguma coisa que não dê câncer hoje em dia também, né? Tudo dá câncer, na real. Mas enfim, o criptônio é um gás nobre que, geralmente, os gases nobres, eles são feitos para luzes mesmo, né? O Bruno falou, responsável pela composição de lâmpadas fluorescentes incandescentes, né? Assim como o neônio. Não sei se vocês chegaram a jogar uma vez o Need for Speed Underground 2, né? Que daí tinha as luzes de neônio. Se vocês gostam de carro tunado, lá tem as luzes de neônio, que são as luzes azuis. Porque o neônio é um gás nobre também que vai gerar essa luz azul. O criptônio geralmente vai gerar uma luz mais roxa, né? Então, cada gás aí vai ter o seu tipo de luz, né? O xenônio também tem ali, né? Luz de xenon, né? Isso aí. Então, a luz de xenônio também envolve ali esses caras, essas luzes de carro, lâmpadas halógenas, né? Que também são gases ali, são halogênios. Então, assim, cara, tudo em excesso dá câncer, tudo em excesso é tóxico, tudo em excesso é ruim, né? Então tem que cuidar. E, na verdade, o câncer é causado por uma coisa tóxica. O que é uma coisa tóxica? O nosso organismo não consegue absorver, não consegue assimilar, digamos assim, essas coisas, tá? E a química orgânica justamente vai estudar os organismos vivos, principalmente, né? A gente vai estudar o que tem na cafeína, por exemplo, como é que é a molécula da cafeína. Se eu vou mostrar para vocês depois a molécula da cafeína, vocês vão ver que tem um monte de carbono. A molécula de um poliéster, por exemplo, que é uma camiseta, uma camisa, uma calça, é cheia de carbono. A molécula, deixa eu pensar do que mais, do açúcar, é cheio de carbono, tá? Uma molécula
deixa eu ver, de uma folha, uma celulose, por exemplo, é cheia de carbono. Tá? Então, todas essas moléculas aí presentes na nossa vida, a gente vai estudar na química orgânica, que vai ser a química do carbono, basicamente, né? E aí, cuidado, né? Toda essa química do carbono, que é um dos elementos mais abundantes do nosso corpo humano, é um elemento mais abundante da nossa vida, ela vai ser baseada de acordo com algumas regras, né? Que o carbono ele vai ter algumas regras específicas, ele vai poder se ligar com um monte de átomos diferentes, e aí a gente vai ter diferentes funções, diferentes aplicações, diferentes N coisas diferentes a gente vai ter dentro do carbono. Né? A Sabrina mandou do LSD que passaram na aula, o LSD. Todas as drogas, na verdade, são cadeias carbônicas, né? Remédios, em geral, são cadeias carbônicas. Então, é muito mais recorrente a gente ter uma molécula orgânica, que é a molécula que tem a ver com carbono, do que as moléculas inorgânicas. Né? Apesar da natureza da tabela periódica ter 77% de metais, que são todos inorgânicos, né? A química do carbono ela é muito ampla, muito complexa, e a gente vai passar a estudar o ano inteiro. Né, o que vocês, teoricamente, teriam que ter visto lá no terceiro ano do ensino médio, mas eu sei que não funciona tão bem assim, né, como a nossa utopia deveria estudar, né? Então, a química orgânica, a gente vai estudar o ano inteiro a química do carbono e as diferentes ligações que eles vão fazer. Deixa eu ver o que o Gregory falou ali. Mas mesmo dizendo ser tão difícil de ocorrer a mutação, é frequente. É claro, é que assim, tem níveis de exposição, né? Por exemplo, tu quebrou uma lâmpada na vida, tu entrou em contato com o criptônio, com o xenônio, sei lá, não vai dar nada. Mas se, por exemplo, tu começar a respirar esse gás todo dia, uma vez por semana, alguma coisa, aí vai dar uma coisa, né? Então, é tudo essa questão aí do limite, né? Que a gente tem. Então, tudo que é demais vai dar uma ruim, na real. É basicamente isso, né? Então, assim, gente, para contextualizar vocês, essa química orgânica, ela vai ser sempre oriunda do carbono, tá? Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar a estudar as ligações do carbono, a gente vai começar a estudar como esse carbono se comporta frente a diferentes átomos, frente a diferentes elementos, e aí a gente vai começar a ver que, por exemplo, a gasolina é uma coisa que tem a ver com a química orgânica. O gás de cozinha é uma coisa que tem a ver com a química orgânica. A borracha tem a ver com a química orgânica. O pneu tem a ver com a química orgânica. Esse copo tem a ver com a química orgânica. Uma sacolinha plástica tem a ver com a química orgânica. Uma carne tem a ver com a química orgânica. O arroz tem a ver com a química orgânica. Só vocês terem a noção. O que é um carboidrato? É carbono com água. Então, se tem a ver com carbono, tem a ver com a química orgânica. Tá? Então, essa é a grande introdução, a grande contextualização que eu queria trazer para vocês, relembrar um pouquinho dessas ligações covalentes e mostrar para vocês que a química orgânica é muito ampla. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente vai estudar, de fato, as ligações que ocorrem entre o carbono, como é que ele vai se ligar, por que ele vai se ligar e as diferentes cadeias que ele vai poder formar. Deixa eu ver aqui o que o Vitor falou. Do episódio de Chaves que o seu Madruga troca as lâmpadas, deu ruim pra ele. Eu não tô ligado nesse episódio, na real, eu não lembro. Não sei, mas aí olha que eu gostava de Chaves. Mas não lembro desse episódio, mas claro, né, é um exagero completo. Bom, gente, então, só para encerrar nossa aula, deixa eu voltar aqui para os nossos slides, só para eu dar a introdução, de fato, da química orgânica, tá? É que a química orgânica, na verdade, essa palavra orgânica, ela tem a ver com organismos vivos, tá? E quem descobriu isso foi um cara chamado, ele criou a teoria da força vital. Ele acreditava que tudo que tem vida tem uma força vital envolvida. Hoje a gente sabe que são as diferentes formas que o carbono se liga é que gera essa tal de força aí que ele chamou de força vital. Mas força vital não existe, tá? Foi só uma origem das coisas que ele tentou explicar ali lá pelo século XIX e o século XX. Então a química orgânica é uma ciência relativamente nova também, né? Então, a orgânica, basicamente, é proveniente de organismos vivos, enquanto a inorgânica é proveniente de minerais. Então, por exemplo, onde é que a gente encontra água? Nos rios, nos lagos, que tem embaixo pedras, então são minerais. Então, a água é uma coisa inorgânica. Mas, um sapo, ele tem vida, vai ter coisas orgânicas. Um grilo, ele tem vida, então dentro do grilo vai ter coisas orgânicas.
uma vaca, um porco, sei lá, qualquer animal vai ter vida, então vai ser uma coisa orgânica. Essa foi a primeira definição de química orgânica que nós tivemos, tá? E aí o Berzelius criou essa força vital que eu gosto de relacionar sempre com o Dragon Ball, né? Então essa força vital, na verdade, explica o existimento dos Super Saiyajins no nosso mundo, né? Então os Super Saiyajins, eles existem por causa da força vital do Berzelius. Então a química orgânica vai nos explicar por que a gente tem energia para se transformar num Super Saiyajin. Tá? E Dragon Ball era o meu desenho favorito e eu sempre vou tentar fazer analogias do Dragon Ball para vocês, ok? Então, sempre lembra dessa força vital ali que tem a ver com a vida, tem a ver com a explosão de vida, tem a ver com muita coisa vivendo, assim, que é isso que nós vamos estudar na química orgânica, tá? E aí, esse carinha aí chamado Weller, esse cara narigudo aqui, esse cara estranho, na verdade, ele foi o primeiro cara que conseguiu fazer uma coisa orgânica a partir de uma coisa inorgânica. Então ele pegou um sal de amônia, na verdade, e esse sal de amônia ele conseguiu transformar em ureia, que é um produto que a gente excreta, né? Na verdade, o xixi é feito, tem algumas moléculas de ureia, né? Quanto mais amarelo, mais ureia ele vai ter. Tanto é que vocês, quando fazem exame de sangue, vocês vão ver o teor lá de proteína através da ureia, né? Então, na verdade, esse carinha aqui, o Weller, conseguiu sintetizar um composto orgânico a partir de um composto inorgânico, só aquecendo ele. E aí ele começou a se perguntar, mas como assim? Se um composto inorgânico produz um composto orgânico, será que uma pedra tem vida? Profundo, né? Filosófico. Será que o Dragon Ball realmente existe? Será que valeu a pena todas as minhas tardes e meio-dias na frente da TV, aqui, ó, mandando energia pro Goku fazer o Genkidama? Não sei. Isso é o que nós vamos descobrir na próxima aula, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho da química do carbono, a gente vai falar um pouquinho do Genkidama e a gente vai falar de tudo que envolve essa coisa. Será que vai ser da vida? Será que não vai ser da vida? Claro, né, gente? Obviamente, eu sou meio palhaço, então eu fico brincando um pouco. Mas tudo que a gente vai ter da química orgânica pode ser proveniente da química inorgânica também, tá? Então, essa ideia ali já vai dar uma quebrada a partir do Weller, mas na aula que vem a gente vai discutir um pouquinho dessa química orgânica. Fechado, gente? Que bom, tenho semelhantes aqui, tem gente que gosta de Dragon Ball. Gente, então tá, para hoje era isso que eu tinha para vocês, só essa introduçãozinha à aula de orgânica, tá? Então você já tem aula agora, eu sei que me passei já 1 minuto do horário, então se cuidem, foi um prazer estar com vocês e até a quarta que vem. Tchau, tchau, beijo.